Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos fazer uma retomada a respeito da geopolítica em termos, principalmente assentando em termos econômicos brasileiros. Para isso, obviamente, nós temos que falar sobre a estrutura comercial do Brasil e mais, quando é que tem a abertura comercial brasileira? E, dentro dessa estruturação comercial, falar um pouquinho da tipologia das empresas brasileiras, as chamadas estatais, que gradualmente se privatizaram ou não. E como é que essas empresas, como é que o governo se relacionou com as parcerias, tanto a nível de continente americano, mas em níveis mundiais. Dentro dessa caracterização, a gente não tem como não deixar de revisar o aspecto da regionalização brasileira. A regionalização brasileira se assenta principalmente em duas ferramentas principais. A regionalização natural, onde você tem o Brasil dividido em 5 regiões que obedecem características naturais, clima, relevo, vegetação, e a regionalização econômica. Na regionalização econômica se potencializa o que tem de melhor no lugar e qual é a característica geral. Então, olhando isso, nós percebemos que o Brasil tem 3 áreas bem definidas. Uma região amazônica bem extrativa, onde nós temos a dimensão socioambiental bem forte. A região nordeste, onde nós temos uma dimensão turística e uma vertente industrial literalmente pujante. E mais ainda a região centro-sul, onde nós vamos ter potencialidades industriais já solidificadas, mas temos outros potenciais que estão sendo desenvolvidos gradualmente. Dentro disso, temos que entender quando que o Brasil começa a olhar dessa forma. Este olhar econômico ao Brasil foi dado em 1967 pelo geógrafo Pedro Geiger. Ele deu essa análise sistemática ao Brasil, identificando essas potencialidades. Porque, identificando as potencialidades, você tem como identificar as fragilidades ou até ainda estabelecer mais potencialidades. Isso facilita muito a observação das mais variadas características dentro do cenário econômico, seja ele ligado ao extrativismo, trabalho operário, produção industrial, latifúndio e dentro das características agrícolas também outras derivações necessárias. Dentro disso, temos que ter a noção da análise comercial. A análise comercial ela está muito em consonância com o aspecto mundial, então temos um mundo muito interligado através da globalização, e essa globalização remete à análise do que entra e o que sai. Essa entrada e saída, essa exportação e essa importação remete ao que nós chamamos de balança comercial. Dentro da balança comercial, nós observamos, dentro de um cenário em que os países vendem muito, eles vão ter, obviamente, uma grande lucratividade. Então, no mecanismo que um país vende bastante, ele vai ter um superávit, principalmente se ele vende mais do que compra. Diferentemente, se acontece ao inverso, ele compra demais e vende pouco. Isso pode gerar um problema ligado ao aspecto negativo, ao qual remete ao nome déficit. Dentro do cenário brasileiro, nós vamos ter uma comunicação bem forte em termos mundiais, parcerias muito bem estimuladas, muito bem feitas. A diplomacia brasileira estabelece essa comunicação em que vincula-se literalmente a produção e consumo. Dentro disso, devemos evidenciar algumas parcerias que o Brasil tem com a União Europeia, continente americano de maneira geral, ao continente africano, asiático e Oceania. E aqui dimensionamos apenas 2 para identificar elementos que mostram a vocês o volume de venda e o volume de compra. Vejam aqui o superávit, compra, venda, e o déficit, a compra. Então, literalmente, observamos os parceiros China e Estados Unidos e observamos alguns elementos que transitam nessa circulação de produtos dentro do cenário mundial para estabelecer essas parcerias bem agradáveis tanto para um quanto para outro. Espero que nesse vídeo, no qual nós falamos sobre a geopolítica brasileira, vocês tenham gostado e até breve.